Ok, pastor, estamos ao vivo. Muito bem. Muito bom dia. Que privilégio nosso despertar nesta manhã, com vida e na presença do Senhor, né? Saber que Ele tem cuidado por nós. Nós estamos compartilhando essas ideias, né, esses pensamentos, para nos ajudar no crescimento, né, no desenvolvimento espiritual. Mencionamos ontem que nós temos dois aspectos importantes da adoração: a adoração formal, quando estamos no templo, e a adoração vivencial, que é o nosso dia a dia, né? Nós vivemos dentro do período da terceira mensagem angélica, e ali nos fala que devemos cuidar com os sistemas falsos de adoração e sermos atentos à verdadeira adoração, né? E vamos nos lembrar que a adoração está conectado com, como nos diz ali em Apocalipse, capítulo 6, 14, versos 6 a 12, né? Que nós estamos diante de Deus e isso vai ter uma influência sobre a nossa vida. E é interessante que ali caracteriza os verdadeiros adoradores, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus. Nós temos tradicionalmente entendido, e está correto, que os mandamentos de Deus estão concentrados ali nos 10 mandamentos, e isso é verdade, né? Mas devemos lembrar que a lei do Senhor ela é muito ampla. Os 10 mandamentos é uma síntese, né, de todos os princípios e os valores que Deus colocou para os seus filhos. Entre esses princípios está os que estão ligados à lei natural. Nós falamos da criação. Deus nos criou, Deus criou o Jardim do Éden, Deus criou esta terra, Deus criou o universo, né? E tudo é fundamentado em leis. Então, quando a gente analisa com mais detalhe, com mais cuidado, a gente encontra que, relacionado com a adoração, nós estamos ligados também a leis da fisiologia, como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, como funcionam os sistemas, né, que fazem parte do nosso ser. Provavelmente na sexta-feira a gente vai tratar um pouco deste assunto para fazermos essa ligação com a adoração, né? Então, nós temos que lembrar isso, que quando falamos de adoração, quando identificamos ali em Apocalipse 14, né, que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, essas coisas andam juntos, né? A aceitação, a dádiva da salvação, né? A vida de Cristo, a morte substituta de Cristo, né? O processo da santificação, tudo isso está envolvido nessa conjugação, né, de viver pela fé, de aceitar o caminho de Deus, a palavra de Deus, mas lembrando das suas leis, né, a maneira como ele cuida dos seus filhos. Então, como Deus cuida dos seus filhos? Através das suas leis. Como que ele cuida do nosso físico? Através das leis da saúde, das leis naturais, né, que envolve o nosso dia, nosso dia a dia. O profeta Isaías, eu gosto dessas ilustrações aqui, está essa é a escultura de Aleijadinho, né? Feito já há mais de 200 anos ali em Congonhas do Campos, em Minas Gerais, né? E Isaías 43, 25 diz que sou eu mesmo, né? Que apago as transgressões por amor, e que não se lembra dos seus pecados. Não é maravilhoso despertar pela manhã, nos apresentar diante do Senhor, sabendo que Ele sepulta, né, os nossos pecados confessados e nem se lembra deles? Quer dizer, quando no trato conosco, no trato com seus filhos, Ele não leva em conta os erros que cometemos e que nos arrependemos e pedimos perdão, não é? Não é maravilhoso a gente poder se levantar pela manhã e saber que fomos perdoados, que os nossos pecados foram apagados, né?
que Cristo já pagou o preço para a salvação e que é um novo dia de oportunidade para permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós este processo de transformação à imagem e semelhança de nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, nós temos insistido nisso e é bom a gente sempre se lembrar desse ponto para não nos confundirmos e podermos saber explicar de maneira correta o que é espiritualidade, especialmente neste tempo, enquanto nós estamos vendo aí pela televisão, pelo rádio, né, pelas diferentes denominações, né, uma apresentação errônea do que é o Espírito Santo, do que é espiritualidade, apresentar o entendimento, a compreensão da verdadeira espiritualidade é, é uma bênção muito grande para poder ajudar as pessoas a entender. Então, muitas pessoas ficam confundidas por não receber alguma bênção especial, bênção de cura, bênção financeira, é porque eles não têm fé, não é? Não está correta essa exposição. Não é? Viver pela fé, ter a presença de Deus na nossa vida, não é? Isso significa o processo de transformação. Então, como é que nós sabemos que Deus está operando na nossa vida? Como nós sabemos que o Espírito está operando em nossa vida? Pelos frutos. Então, se a nossa vida está a cada dia mais, a cada ano melhor, né, na manifestação, né, das atitudes segundo a natureza amorosa, nós estamos crescendo espiritualmente. Se está sendo mais fácil nós expressarmos o espírito de perdão, nós estamos crescendo espiritualmente. Se está sendo mais fácil a gente ter controle sobre a natureza, de não responder agressivamente, de manifestar a bondade, a paciência, a tolerância, nós estamos crescendo espiritualmente. E este é um processo que vai a vida inteira. Então, vamos nos lembrar do Sermão da Montanha, a introdução do Sermão da Montanha. Nós temos ali as bem-aventuranças, né? Nós temos as duas primeiras bem-aventuranças que fala do processo da transformação. Uma delas, ela vai dizer assim, bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Porque quando a gente se levanta pela manhã, ou qualquer momento do dia ou da noite, que a gente se lembra que nós temos um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que não se lembra de nossos pecados confessados e perdoados, ele não leva em conta isso, não é? Mas nós ficamos tristes pela natureza que nós manifestamos muitas vezes. Nós nos entristecemos porque magoamos alguém, nós nos entristecemos porque deixamos de praticar ou vivenciar uma orientação divina. Então, a palavra diz, bem-aventurados que choram. Não é? Por quê? Eles vão ver o reino de Deus. Não é? Porque eles não estão contentes com a situação, eles querem melhorar. Mas quem é que vai melhorar isso? É a operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando Jesus está falando dessa transformação, e ele diz, bem-aventurados que choram, né? Bem-aventurado, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, né? Essa é a tendência de nós nos sentirmos empobrecidos, né? Então, ele apresenta a bem-aventurança da transformação. E a primeira bem-aventurança da transformação é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, se lembra disso? Porque eles herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra? Bem-aventurados os mansos. Foi disso que Jesus tratou. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Há algum tempo, 3, 4 anos atrás, nós terminamos a produção de um material chamado Plenitude, que é um livro e DVDs em que eu apresento esses assuntos que eu estou apresentando para vocês aqui. E eu dei de presente para um pastor evangélico, éramos amigos, um pastor evangélico pentecostal, ele era assessor do então prefeito da cidade de Osasco, e eu dei para ele assim como um presente. E continuamos a conversar de vez em quando por telefone, raramente a gente se encontrava pessoalmente, pelo menos uma vez por mês. E se passaram uns 3 a 4 meses, e estou eu chegando no centro de treinamento em Cotia, onde ministrávamos os cursos, e ele está ali na recepção. Aí eu cumprimentei, ele sempre muito alegre, naquele dia ele estava assim, mais quieto, né? E falei, pastor, que prazer recebê-lo aqui, nessa sua visita, em que posso servir. Ele falou, eu vim aqui para agradecer. Opa, que bom, o que você vai agradecer, né?
falou, o senhor lembra aquele presente que o senhor me deu, aquele livro, os DVDs que falam da natureza amorosa, o que, que afeta a natureza amorosa? Eu falei, claro, me lembro. Pois é, pastor, eu li o livro, estudei, ouvi todos os DVDs, e aquilo teve uma influência muito grande na minha vida. Embora eu seja pastor, ele disse, minha esposa, o senhor conhece minhas filhinhas, duas filhinhas que já estavam estudando na nossa escola, lá em Osasco. Ele falou, há pouco tempo atrás, a minha esposa veio e falou, olha, eu não aguento mais viver com você, e eu quero me separar. E se separou mesmo, saiu de casa, ele falou. E eu fiquei apavorado, falei, como que eu, pastor, perdendo a minha família, minha esposa, minhas filhas, que situação terrível. E ele não podia entender, porque ele era um pastor, um pregador da palavra, desses movimentos carismáticos que recebe o Espírito, aquela coisa toda. E isso, a igreja, os irmãos gostam de mim, eu tenho meu trabalho, o prefeito gosta de mim, tenho um bom relacionamento. Eu não podia entender. E então eu comecei a ler o livro Plenitude e ouvir os DVDs, as exposições que o senhor fez. E pouco a pouco, ele diz, eu fui compreendendo que o motivo daquela separação era eu mesmo, as minhas atitudes. Eu não estava manifestando na minha vida, minhas atitudes, a natureza de Cristo, a natureza amorosa. Achava que tinha um espírito, achava que estava cheio de poder, a minha igreja estava crescendo em número, mas eu não estava conquistando a minha esposa, não estava preservando minha esposa. E minhas filhas estavam sendo afetadas. E ele disse, aí eu encontrei ali nos estudos, na apresentação, a importância do espírito de perdão, a disposição de perdoar. E ele disse, um sábado pela manhã, eu liguei para minha esposa. Eu sabia que ela ia para a faculdade naquele horário, tinha algumas tarefas a apresentar naquela manhã. E ele falou assim, eu liguei e perguntei se eu podia levá-la até a faculdade e tomarmos um café da manhã junto. E ela aceitou. E ele, então, pegou o carro, pegou a esposa onde ela estava vivendo aqueles dias e foi dirigindo em direção a uma padaria ali na região que serve um café da manhã, se assentaram, comeram, aí voltaram para o carro, ele foi em direção à escola, e quando pararam em frente à escola, ele disse para a esposa, olha, querido, eu tive refletindo sobre a minha vida como pai, como esposo, e reconheço que eu estava errado. Eu estou aqui para pedir perdão. E se expressou da melhor forma possível. E a esposa ficou olhando para ele, porque ele nunca tinha feito aquilo, né? Nunca tinha tido aquela atitude. E ficou olhando e, de repente, começou a chorar, e chorar, e chorar. E ele, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, ela o abraçou, o beijou, e eles se abraçaram. E ele falou, pastor, minha esposa voltou para casa, as minhas filhinhas, e eu recuperei a minha família. E agora estou entendendo melhor o que é ser espiritual. Né? Então, isso é uma bênção muito grande quando a pessoa tem essa compreensão. Não vamos nos esquecer disso, né? Quais são os frutos do Espírito, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade. Olha que expressão forte, né? Humildade, mansidão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então vamos lembrar sempre, né? A natureza carnal vai levar a manifestações da ira, da inveja, do ódio, da agressividade, da hostilidade. Né? Ora, mas muitas vezes, queridos, muitas vezes essas manifestações têm que ver com fisiologia, tem que ver com a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, tem que ver a maneira como nós comemos, como nós repousamos. Então, muitas vezes não é que nós estamos fracos espiritualmente, não é? Nós nem somos fracos nem fortes, é o Espírito Santo que é forte, é Ele que toma conta de nossa vida para desenvolver as graças da natureza espiritual, não é? Mas muitas vezes a natureza carnal se apresenta e, em geral, a manifestação da natureza carnal ela é provocada por fragilidade físicas.
Então, se a gente aprende a cuidar do corpo, nós estamos sendo uma mão ajudadora do espírito para nos favorecer. Nós vamos fazer um breve estudo agora, hoje, né, sobre a questão do repouso, do sono, né? A questão do sono, o que ele pode fazer pela gente, né? O que ele ajuda. Então, hoje tem muita pesquisa sobre o sono, os efeitos da privação do sono, da falta do sono. Uma das descobertas que fizeram que o efeito da falta de sono, a privação de sono, é semelhante ao efeito do álcool. Então, os cristãos não bebem, mas muitas vezes podem estar em falta de dormir, ou dormindo pouco, não é? Eles fizeram testes com motoristas que estiveram acordados, vejam, apenas por 17 horas seguidas. Esses motoristas tiveram desempenho pior do que os motoristas bêbados. Isso é uma coisa impressionante, isso. A falta de sono atrasa o tempo de reação. Então, nós temos que fazer uma escolha, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma posição. Isso demora um tempo mais. Então, quem está dirigindo, por exemplo, ele está na estrada, a qualquer momento pode surgir um imprevisto, ele tem que... Isso atrasa e pode acontecer um acidente grave, não é? Então, a ausência de sono, a falta de sono pode nos afetar grandemente. O sono tem que ver com beneficiar o cérebro, né? Mas se tem falta de sono e o descanso não é completo, a pessoa acorda cansado, esse cansaço já facilita a irritação, a agressividade. Algumas pessoas padecem de insônia, têm um problema de insônia, não é? E a insônia favorece o desencadear de emoções negativas. E lembra que mencionamos segunda e terça-feira, né? Emoções negativas atuam para enfraquecer o sistema imunológico. Quanto mais emoções negativas, essas emoções negativas, como hostilidade, ou raiva, ou falta do espírito de perdão, não é? Falta de paciência, de tolerância, palavras duras, não é? Isso favorece, isso tem uma ação sobre o sistema imunológico até pior do que bactérias e vírus, não é? Está ligado também à perda do sono, né? A doenças como diabetes, obesidade, problemas cardíacos. Né? Está tudo envolvido esse processo para agravar. Né? O que é considerado um sono adequado? Né? Quanto tempo é necessário para o sono? Então, todas as pesquisas sérias que estão trabalhando hoje estão demonstrando que é preciso pelo menos 8 horas de sono, especialmente os mais jovens, na adolescência e jovens adultos, né? Fala-se em 7 a 8 horas de sono. 8 horas é o melhor que pode ser. E dormir mais cedo, antes da meia-noite. Né? Então, por quê? Nós temos um relógio biológico. Aliás, são vários relógios que nós temos. E esse relógio ele é estimulado a funcionar quando vai escurecendo. Então, à medida que vai escurecendo, vai desencadeando reações dentro do corpo, né? E esse relógio vai funcionar. O relógio que favorece o repouso da noite. Mas nós temos relógio que controla o dia todo também. Vocês podem olhar no texto abaixo ali do lado esquerdo, que é por causa do relógio biológico que se verifica uma sincronização quase mágica entre a variação da temperatura do corpo, a pressão arterial, a secreção de hormônios, o próprio sono, a frequência cardíaca e outros acontecimentos. Então, isso significa que quando não se dorme o tempo adequado, tudo isso pode ser afetado. A temperatura corporal, a pressão arterial, a secreção de hormônios, né, importantes para o nosso funcionamento do corpo, né? O próprio sono é afetado, a frequência cardíaca é afetada, e tem um hormônio que se chama melatonina. Melatonina. Esse hormônio da melatonina ele é produzido antes da meia-noite, na sua intensidade maior. Tá? E esse hormônio ele já foi identificado como um calmante natural. Então, a pessoa que deita antes da meia-noite, 10 horas, 11 horas da noite, mas especialmente 10 horas,
da noite, 2 horas antes da meia-noite, ele vai ter uma produção grande de melatonina. E esse melatonina, que eu acho que mencionei para vocês, é chamado também como tranquilizante natural, já vai fazer um efeito ao despertar. Então, se dormirmos bem, se dormirmos antes da meia-noite, se há uma produção adequada de melatonina, esse tranquilizante natural, isso favorece a gente despertar com a boa disposição da paciência, da tolerância, do espírito de perdão. Quer dizer, Deus já colocou dentro de nós mecanismos fisiológicos, hormônios, para favorecer a manifestação da natureza amorosa. Então, nós somos controlados por esses relógios. Não é? De maneira geral, falamos o relógio. Não é? Tem aí o chamado ritmo circadiano, ele também é conhecido, temos médico aí assistindo a palestra. Não é? Esse ritmo, ele é lei. Não é? O que acontece ao meio-dia, o que acontece às 24 horas, né, meia-noite, o que está acontecendo às 18, em torno das 18, em torno das 6 horas da manhã, isso é um ciclo, e tem um ritmo, Quando a gente não deita no momento adequado, não dorme às horas certas, esse círculo ele é afetado. E quando esse círculo é afetado, esse círculo circadiano, esse ritmo circadiano é afetado, todo o corpo é afetado e abre caminho para as doenças, enfermidades, porque o sistema imunológico é afetado. Esses são 3 dos principais estudantes do relógio biológico, né, do ciclo circadiano e do que acontece. O Dr. Michael Rosbach, esse Jeff Howe e o Michael Jung. Né? E eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, aqui, ó, bem recente, 2017, pelos estudos que eles fizeram, mostrando a relação da ausência, da falta de sono, da privação de sono e as enfermidades. Algumas dessas pesquisas, as mais importantes no período que eles fizeram, aí, recente, foi na Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. Eles fizeram estudos com 15 mil adolescentes. 15 mil adolescentes. Né? E colheram os dados, foram colhidos esses dados, foram analisados esses dados, né? E tiveram ali uma constatação interessante. Pouco mais da metade dos pais orientavam e praticamente obrigavam os filhos a dormir em torno de 10 horas da noite. Uma parte em torno das 23 horas. E uma outra parte, mais ou menos um terço dos pais, não é? Ele podia dormir qualquer hora, não é? Depois da meia-noite, sem problema, usar qualquer coisa. Então, de acordo com essa pesquisa feita na Universidade de Colômbia, por esses cientistas e outros mais, não é? Adolescentes que eram levados a dormir antes das 10 da noite pelos pais tinham menos pensamentos suicidas do que aqueles que foram permitidos dormir após a meia-noite ou mais tarde da meia-noite. Né? Essa é uma vista panorâmica da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos. Né? Os adolescentes com horários para dormir que passavam da meia-noite mostravam ter 24% mais chance de desenvolver depressão e 20% mais de terem pensamentos suicidas. Agora veja lá, os que dormiam 5 horas ou menos tinham 71% mais chance de ter depressão e 48% mais chance de criar pensamentos suicidas. Vocês têm ouvido falar, né, dessa incidência, desse aumento do número de jovens se suicidando, adolescentes se suicidando. Né? E eles estão conectando isso a outras coisas, a drogas, né, e coisas assim, mas uma das coisas principais é a privação do sono. E isso afeta diretamente o sistema imunológico. Nós temos ouvido falar do Covid, que tem alcançado alguns jovens. Provavelmente são jovens que não têm cuidado com o seu físico, e o sistema imunológico está sendo afetado, não consegue resistir. Não é? A ideia é uma ideia comum que adolescentes não precisam tanto de sono quanto crianças, não é? Mas eles precisam. Não é? Esse grupo que fez esse estudo na Universidade de Colômbia, eles falam até em 9 horas de sono para o adolescente. 9 horas de sono. Então, está claro
que esses estudos mostram que está claro a relação entre depressão e quantidade de sonos. E aí vira um círculo vicioso, não é? Que é chamado bidirecional. A falta de sono, a privação de sono pode levar e leva à depressão, e a depressão dificulta dormir. Então, para quebrar este ciclo, é que preciso voltar, não é, à prática das leis naturais e os benefícios que aí está. Então, uma pessoa em depressão, uma pessoa com pensamento suicida, ela está manifestando o espírito da segunda natureza carnal. Percebem? E muitas vezes a gente não consegue analisar, avaliar isso de forma correta, né? Então, uma das primeiras perguntas que se faz e que se pensa em fazer quando uma pessoa está em depressão, quando a pessoa está com pensamento suicida, é como é que está o assunto do sono. E é preciso criar as melhores condições para que isto seja restabelecido, não é? Isso seja restabelecido. Olha, esse é um outro estudo. O que se sabe. Uma pessoa que levanta cansada, uma pessoa cansada, ela é ineficiente, ela é lenta, é menos segura e comete mais erros. Então, isso está ligado ao sono. Então, eles fizeram outra série de pesquisas, não é? E analisaram, vocês veem do lado esquerdo aqui, esses números de 0 a 500, é um índice de produtividade. O lado direito, vocês veem ali a quantidade de horas de sono e a cor do gráfico ali que vai aparecer, não é? Então, vermelho, 7 horas de sono, amarelo, 6 horas, verdinho, 5 horas, azul, 4 horas de sono. Então, quantidade de sono e produtividade. Deem uma olhada para isso. O que vocês percebem? Quanto maior as horas de sono, maior é a produtividade. Quanto menos dorme, menos produtivo. Isso vamos dizer assim, na linguagem popular, é matemático, é lei, não tem como fugir disso. Então, esse é o reflexo que a gente tem. Né? Então, temos um ritmo circadiano que precisa ser respeitado, do levantar ou deitar. Eu estou vendo que ali nas imagens aparecem as pessoas já com passada dos 50 anos. Provavelmente, a maioria de vocês tiveram a oportunidade de morar em sítio, em chácara, no interior, cidades pequenas. Né? E lá no passado, na nossa idade, lá de mais jovens, não tinha televisão lá no interior, né? Colorido, né? Luz elétrica era com limitação. Então, normalmente, que hora que você vai dormir quando está no sítio, está no interior? Não é cedo? E que horas levanta? Cedo. Esse é andar segundo o ritmo circadiano. Isso aqui, como foi construído no Éden. Deus construiu assim. Toda vez que a gente quebra esse ritmo circadiano, nós estamos quebrando as leis que foram implantadas lá no Jardim do Éden, que é para a melhor condição da nossa vida. Então, as fases do sono obedecem esse ciclo aqui, olha. Você tem aqui embaixo, 0, 1, 2, 3, são as horas de dormir, né? Quantas horas para dormir, e o que acontece. Então, isso aqui são ciclos de 90 minutos. Então, vocês podem observar ali, né, essa fase quando está acordado, lá na primeira hora que deita para dormir. Então, vem a fase 1, fase 2, 3 e 4. Na fase 1 e 2, é o sono mais suave, daquele que a gente acorda com facilidade, não é? E aí ele vai descendo, descendo até chegar ao sono profundo, profundo. Dormir igual uma pedra, lembra disso? Então, só que esse ciclo se renova a cada 90 minutos. Ele inicia, vem a fase 1, fase 2, ele você vai apagando, não é? E aí vem a fase 4, não é? Depois ele volta devagarzinho lá para cima e desce de novo. Isso precisa ocorrer 5 a 6 vezes, no mínimo 4, mas 5 a 6 vezes cada noite. Você observa aqui nessa linha que tem ali o sono REM. Não é? O sono REM fase 1 e 2, ali está ligado ao descanso mental. Fase 3 e 4 está ligado ao descanso físico. Observa como na primeira parte do sono, nas primeiras horas do sono, tem mais fase 4. É? Depois vai desaparecendo a fase 4. Por quê? Porque na primeira parte da noite, geralmente até umas 2 horas da manhã,
o sono é dedicado mais ao descanso físico, e menos ao descanso mental. Depois, na madrugada e o começo da manhã, o sono é mais para o descanso mental. Então, ele está lá, você vê que o descanso mental vai para todo o período. Só que o que se tem estudado, que se não tiver um bom descanso físico, não tem um descanso mental. Então, se a pessoa vai dormir tarde, não tem o sono da melatonina, não tem, desculpa, o hormônio da melatonina, não tem o hormônio do crescimento suficiente, então ele vai ter pouco descanso físico, que vai afetar o descanso mental, e ele já acorda propenso à irritabilidade, à agressividade, à hostilidade. Aí ele pega o carro, vai para o trânsito, alguém o fecha, ele xinga, ele diz um palavrão, ele briga, ele abre o vidro, ele faz um sinal impróprio. Não é? Aí, quando chega no trabalho, já chega a 1000 por hora. Não é? E aí ofende um colega, ofende o outro, se sente injustiçado, e o dia vira uma tristeza. Uma tristeza. Perde-se o dia. Né? E aquilo tudo vai afetar o coração, vai afetar todo o nosso sistema. Então, a quantidade adequada de sono é muito importante para a saúde mental, para a nossa capacidade de concentração, para a produção de energia e para a motivação para fazer as coisas necessárias durante o dia. Né? Então, essa é uma lei que o Senhor colocou. Então, o plano de proteção divino para os seus filhos, de prevenção das enfermidades, de cura das enfermidades, já foi dado lá no Éden. Então, queremos a cura, queremos a restauração, queremos o benefício, né? Nós temos que olhar para o Éden e ver quais eram as condições básicas e tentar reproduzir na nossa vida, não é? Aquelas condições na melhor condição possível. Então, a água que vamos tomar, buscar ser água da melhor qualidade. O ar que respiramos, buscar ser um ar de boa qualidade. A luz solar, tomar a luz solar. Veja, eu entendo que a maioria dos que estão assistindo aí vive na região Nordeste. O sol é abundante, nós precisamos tomar essa luz solar. Atividade física, mexer com uma horta, fazer um jardim, não é? O repouso que acabamos de falar, alimentação apropriada, vamos tratar amanhã, vamos dedicar mais tempo para isso. Eu até gostaria do pastor já mencionar, quem sabe amanhã a gente poder dedicar uns 50 minutos, que é uma aula um pouco mais demorada para a gente entender esse assunto, não é? A pureza de vida, não é? Que pensamentos vão para o nosso mente, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, e, naturalmente, confiança no Criador. E o que significa confiança no Criador? Confiança de que essas coisas funcionam. Então, quando nós estamos procurando tomar uma água de boa qualidade, estamos procurando respirar um bom ar, estamos tomando a luz solar, estamos praticando atividade física, caminhada, cuidado de horta, fazendo um jardim. Quando nós estamos cuidando da nossa alimentação, não é? Nós estamos demonstrando o quê? Confiança no Criador. E isso é adoração. É adoração vivencial. Não é? Ah, puxa vida, mas eu estou precisando de atividade física, então eu vou para a atividade física. Isso é parte da adoração vivencial. Não é? Eu vou lá mexer uma horta, vou mexer com um jardim. Não é? Eu tenho um pedacinho de terra lá no fundo do quintal, na frente da casa. Não é? Qual é a grande dificuldade? Que a maioria das pessoas estão preocupadas, não é, com medicamentos, com cirurgia, com essas. Não é que estão preocupadas, vão atrás disso, não é? Quando ficam doentes. E às vezes precisam, às vezes é necessário isso, mas muito mais necessário é uma mudança do estilo de vida. Não é? Essa mudança do estilo de vida hoje é chamada de medicina do estilo de vida, cientificamente, não é? Os profissionais que estão trabalhando nesse assunto. Não é? Uma das pessoas que dedicou a sua vida a essa medicina do estilo de vida foi a Elisa. Um dos seus livros, o último livro que ela escreveu na Casa Publicadora, veja como é que ela descreve ali, olha, por que é que o câncer não gosta das frutas, dos cereais, das hortaliças, das sementes? Por quê? Porque eles possuem substâncias milagrosas que atormentam as células cancerosas, substâncias capazes de tornar o ambiente hostil ao seu crescimento. Os fitoquímicos, antioxidantes, as fibras, enzimas, são todas bênçãos do Criador, não medidas pelo homem.
e que confere a esse grupo de alimentos adequação e ajustamento perfeito às necessidades das células, às necessidades celulares. Então, a Elisa foi uma das pioneiras no Brasil a praticar essa medicina do estilo de vida, a escrever sobre esses assuntos, e a Casa Publicadora, que é pioneira no Brasil, há quase 100 anos, de publicar literaturas, né, que ajudam a voltar para um programa semelhante, né, que deu da criação divina, não é? E o último livro é esse, O Segredo da Saúde, não é? Que do maravilhoso poder das plantas. O Segredo da Saúde é o herdeiro, né, do antigo Viva Natural, que ela reescreveu, e ela fala ali sobre as doenças que mais matam e como pode trabalhar este assunto. Esse é outro cientista que tem trabalhado em nossos dias, Dr. Joel Fuhrman, lá nos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro, Fast Food, Genocídio, né? O que acontece com essa alimentação rápida, de tipo McDonald's, né? Então, ele apresenta ali uma pesquisa muito interessante, vou compartilhar com vocês. Eles pegaram 3 grupos de homens, estava tratando o problema de câncer da próstata, né? O maior índice de câncer, percentual de câncer na mulher é câncer do seio, e maior índice de câncer no ser humano, no homem, é do câncer da próstata. Então, eles pegaram 3 grupos. Grupo 1, veja se vocês conseguem guardar, homens sedentários com dieta de padrão SAD. SAD é uma expressão em inglês que é uma dieta padrão americana, que é o fast food, tipo McDonald's. Então, homens sedentários com dieta fast food. Homens com dieta padrão, fast food, né? E exercício de academia 60 minutos por dia. Pessoas já praticando 15 anos. E homens com dieta baseada em plantas, vamos tratar amanhã disso, e exercícios moderados. Por exemplo, caminhadas ou cuidar de horta, né? Já praticante por 14 dias. Então, 3 tipos de homens, né? Sedentários, com dieta fast food, de academia, de exercício de academia com dieta fast food, e exercícios moderados com dieta baseada em plantas. Pegaram amostras de sangue desses 3 grupos e colocaram em recipientes com células de câncer da próstata. Do sangue dessas 3 pessoas. Resultado. Vocês devem ter a visão completa aí no quadro, né? O primeiro grupo, que eram homens sedentários com dieta padrão, a destruição das células cancerosas foi mínima. O segundo grupo, que é dieta tipo McDonald's, mas pessoas com muito exercício. Então, a capacidade de destruição foi de 2.000%. Mas as pessoas com exercício moderado e dietas de plantas, sem nada de origem animal, a capacidade destrutiva foi de 4.000%. 4.000%. Não é impressionante isso? Esse é o melhor sistema que nós podemos usar. Esse aqui, não é que não vamos precisar de vacina, mas essa é a melhor vacina que existe. Prepara o corpo, prepara o organismo para produzir anticorpos com capacidade para destruir os vírus, as bactérias, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que é prejudicial. Veja, exercícios moderados, caminhada, ou fazer uma horta, ou fazer um jardim, não é? Suar, tomar sol, dormir bem, não é? E dieta de plantas, baseada em plantas, sem nada de origem animal. Olha a capacidade, fabuloso, fantástico, não é? Então, esse programa de proteção que Deus deu, não é? E foi apresentado ali no Jardim do Éden, está descrito no livro Ciência do Bom Viver, de Ellen White, no Conselho sobre o Regime Alimentar. A Sra. White diz assim, que se os enfermos e sofredores fizeram o melhor que sabem em relação a viver os princípios de saúde, perseverantemente, 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Quanto que é 9 casos de cada 10? 90%. E ela diz ainda que se usarmos esses meios naturais, Deus vai atuar e pode atuar através do seu Espírito e produzir resultados sobrenaturais.
Veja que coisa impressionante, não é? A obra que Deus tem para fazer por nós. Então, a ciência está chamando isso hoje, pelo menos um segmento dos pesquisadores, de medicina do estilo de vida. E isso tudo, queridos, tem que ver com adoração. Tem que ver com adoração. Né? Quando é que nós estamos adorando a Deus? Quando nós estamos reconhecendo a sua soberania, o seu governo, a sua direção, não é? As suas leis, e nós aceitamos esta direção, esta soberania, e procuramos harmonizar a nossa vida segundo essas leis, nós estamos tendo uma adoração vivencial. E essa é a adoração vivencial que nos prepara para a adoração formal, quando nós nos reunimos no templo, cheios de alegria, de contentamento e de reconhecimento pelo Deus maravilhoso que nós temos. A oração, pastor? Se o senhor precisar de mais tempo, viu? Fica à vontade. Então, Mas acho que vocês teriam pode as orar. perguntas. Ó Deus bendito, agradecemos pela graça renovada deste dia, de poder nos colocar diante do Senhor e saber que estamos diante de um Deus que não leva em conta nossas fragilidades, nossas limitações, nossos pecados confessados e perdoados, e que cuida de nós. Ó Senhor, obrigado por isso tudo. Diante do Senhor, neste momento, espalhado por todo este mundo, e especialmente neste grupo organizado pela Igreja Central, através do seu pastor e seus oficiais, aí o Senhor encontra filhos sinceros, dedicados, consagrados, que estão aguardando a volta de Jesus, mas que estão na missão, estão evangelizando, estão levando a tua palavra, encontros necessitados. Senhor, continue atuando poderosamente na vida desses teus filhos, por amor de Jesus. Amém. Nós iremos terminar agora a transmissão pelo YouTube.